O Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços. Se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Renato fala que o problema de seu time não foi físico, e sim técnico. Ele fala em sua coletiva, e a gente vai ver já já, mas antes a gente passa essa informação, porque realmente o Vasco marca poucos gols e acaba tomando muitos gols por erros da zaga, erros de jogadores individuais. E no ataque o Vasco tinha simplesmente 3 jogadores que marcavam muitos gols, que eram o Verratti, né, o Ryan e também o próprio Coutinho, marcava alguns gols e dava bastante assistência. Hoje no time do Vasco você vê o David marcando um gol, Brenner marcando outro gol, aí o Cláudio Spinelli marca outro gol, Thiago Mendes marca um gol, Barros marca outro gol, Cuiabano marca outro. É muito assim, só que um marca num jogo, o outro marca no outro, não tem um jogador que é o marcador oficial do Vasco. E aí com o conjunto acaba conseguindo marcar mais gols. O Vasco perde muitos gols de frente da área. Ontem, o Rojas perdeu um na frente do goleiro e o próprio DVD também, mesmo impedido, ele perde o gol. Então, a gente vê que em finalização, né, o time realmente tem um poderio muito pior do que ele tinha. Tem mais coletivo, tem mais chegada, no meu modo de ver, mas não tem uma finalização, uma pontaria bem afiada, vamos dizer assim. Isso o próprio Renato Gaúcho fala em sua entrevista. Vamos dar uma olhada? Vasco tem tomado gol. E esse é o 7º jogo à frente, repito, e também pela 7ª vez consecutiva no Brasileirão, o Vasco toma gol. O que mais está te incomodando com essas vitórias escapando, quase no fim ou em grande parte do segundo tempo? O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário. E sempre falha nossas. Essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles. Trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar. Pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui, a equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas, que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Renato, boa noite, uma satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Bem simples, Renato, aonde foi que a tua equipe deixou de vencer a partida contra o Remo? Nós tivemos bem no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo a gente fez um gol, uma jogada trabalhada. Tivemos 1 ou 2 oportunidades claríssimas de gol. E ali que nós pecamos. Infelizmente a gente não fez. O adversário cresceu. E infelizmente uma bola parada, eles empataram o jogo. Para que a gente tenha cedido espaços ao Remo. O Remo foi por tudo ou nada. E a gente estava vendo o jogo. Tanto é que, em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás. Tanto é que nós terminamos o jogo com 4 atacantes. Mas infelizmente nós tomamos esse gol aí no final do jogo. Eu falei, tivemos as oportunidades para matar, não matamos. E deixamos escapar mais 2 pontos importantes. Renato Lili Bione, canal A Hora do Vasco, você falou sobre a cobrança de bola parada. No momento da cobrança, o Léo Jardim, posicionamento inicial dele, proporcionou uma cobrança mais fechada. Essa cobrança sai, a zaga não consegue cortar porque é baixa, né? Se a gente for comparar com a zaga do Remo, mas o gol de bola aérea. Queria entender o que você acha de, mais uma vez, a bola aérea decidir pontos para o Vasco. E o que você viu de diferente de uma equipe que não foi para a Argentina hoje fisicamente em campo, porque parece que o Remo se sobressaiu principalmente na parte final do segundo tempo. Obrigado. Comentar o gol aqui, quando eu falo que a gente toma gol, falha todo mundo, e quando ganha todo mundo. Então, onde a gente falha, eu converso com eles durante o vídeo, e corrijo eles, e o pouco tempo que a gente tem, a gente vai pro campo. Você falou da parte física, o Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços, se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente.
Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time no jogo e estaria 100% do outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Eu não penso que o treinador em 3 dias ele vai assim, vai instalar os dedos. Qual é o problema desse time? É isso, isso, isso. Instalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida, vamos resolver todos os problemas. Não é assim não. Não é assim não. Até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente também tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite pro dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente diminuindo um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos para mais 2 pontos. Renato, boa noite, Salvo Zay da Rádio Clube do Pará. Sobre esse assunto treinamentos, vocês chegaram com antecedência, foram bem recepcionados. Não sei exatamente a similaridade do clima do Rio de Janeiro com o de Belém para realizar as atividades, mas eu queria saber o que deu para trazer de bom das 2 atividades em Belém com esse nosso clima peculiar para o jogo de hoje. E, num segundo ponto, a chuva que tinha tudo para atrapalhar o jogo, ela foi uma aliada do teu time que é mais veloz que o Clube do Remo, principalmente para construir jogadas. Boa noite, obrigado. Boa noite. Não, as viagens longas a gente sempre procura vir 2 dias antes. É uma viagem longa, do Rio de Janeiro para cá. Então, como a gente não jogou na Argentina com esse time de jogo hoje, a gente veio 2 dias antes. Justamente para descansar mais nossos jogadores, para eles se alimentarem melhor, para eles dormirem melhor. E quanto ao gramado, não dá o clima daqui, o clima de lá. Infelizmente aqui, pelo que eu soube, nesse horário chove bastante. E aí o campo fica bastante pesado. O campo pesado, ele prejudica todo mundo. Ele prejudica o clube daqui, prejudica o clube que vem jogar aqui. Campo pesado, encharcado, ele desgasta muito os jogadores. Então a gente não pode falar que a B ou C foi beneficiado pela chuva. Se fosse assim, se seria beneficiado, o Remo seria beneficiado, está acostumado ao clima, acostumado à chuva. Mas não é assim não, ele prejudica o Remo também. Campo pesado prejudica o bom futebol. Boa noite, Renato. Felipe Araújo, do Felipe Esporte. Queria saber de ti, Renato, porque a gente viu o Andrés Gomes caindo muito lá pelo setor esquerdo, principalmente fazendo ali na costa do lateral do Marcelinho, né, lateral direito do Clube do Remo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Vasco sai de uma bola cruzada, já o Andrés Gomes está lá na segunda trave, do lado do setor direito. Tu fez uma alternância com o Andrés Gomes nesse momento, foi um pedido do Renato Gaúcho para fazer essa alternância durante principalmente ali o último terço do segundo tempo? Não foi, ele sabe que precisa ser feito isso. No momento que um companheiro está fazendo a jogada no setor de um companheiro, o outro companheiro tem que estar fazendo no setor dele. Então o Thiago fez uma bonita jogada por aí, o Cuiabá não estava coberto, o que o Gomes tem que fazer? Atacar, ele atacou a área e fez o gol. Então não é aquela exigência minha que eu quero que os meus atacantes, principalmente, fiquem fixos na posição. Eles precisam se movimentar, abrir espaço para eles e para os companheiros. Foi o que aconteceu. Não importa quem esteja fazendo a jogada. Quem não estiver participando da jogada tem que atacar a área. Ele atacou a área, fez o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um belíssimo gol, diga-se de passagem. É isso que eu quero, movimentar, para que a gente possa dificultar também a marcação sempre do adversário. Boa noite, Renato. Matheus Pauxis aqui da Liberal FM. No momento em que o Brenner perde aquele gol, o Thiago Mendes tem uma reação até exacerbada. Ele chuta a bola ali com veemência, ali a bola que estava pro Gandula. E como fazer para esse lado mental do Vasco não virar uma bola de neve? Afinal de contas, antes da parada para a data FIFA, o time era um time da virada, conquistando resultados importantes, e depois tá o inverso. O Vasco tá com o placar a favor e acaba tomando o empate ou a virada, como aconteceu recentemente diante do Botafogo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco, ele deixou escapar dos últimos 9 pontos, nós ganhamos 2 pontos, deixamos escapar no mínimo mais 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação do Vasco, sob o meu comando, não sei se alguém lembra aí, eu acho que foram 9 jogos.
12ª, tinha 4 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas. É um saldo do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não está numa situação melhor, porque o Vasco, infelizmente, nos primeiros 12 pontos, ganhou um. E aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se recuperar bem. Eu não estou dando os méritos para mim, não estou dando os méritos para o meu grupo. O Vasco, quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. Hoje o Vasco tem 13 pontos. Já saiu da zona do rebaixamento, passou para alguns clubes. E assim é o Campeonato Brasileiro. É difícil. Se você for ver, então, aí, os 24 pontos, ou 27 pontos que eu disputei, praticamente quase a metade. Então a gente está pagando um pouco da conta pelo início do campeonato. De 12 pontos, o Vasco ganhou. É simples, a matemática ela é igual no mundo todo. Os números são iguais para todo mundo. Então eu estou satisfeito com o meu grupo. O que a gente precisa corrigir é esses gols que a gente tem tomado, que a gente tem facilitado a vida dos adversários, e para a gente ninguém dá ordem. Pode ver que nossos gols são sofridos. Então eu converso bastante com o grupo sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nesse sentido, para que a gente não deixe escapar pontos importantes, com todo o respeito ao Remo, entendeu? Mas hoje nós poderíamos ter vencido. Como nós poderíamos ter vencido o Curitiba, que nós tomamos o gol no final do jogo. Do Botafogo também a gente poderia ter tido um resultado melhor. Tomamos gols justamente por falhas nossas. Então, essas falhas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Boa noite. Concordo com o Renato em parte, né? Onde ele fala que o pior do time do Vasco é na parte inicial do campeonato, onde ele pegou em último, com 4 jogos, né? Com 1 ponto só. Certa parte, sim. Mas se a gente olhar também para a pontuação dele, ele fala, eu fiz quase metade dos pontos. Só que quase metade dos pontos também não é legal. A gente tem que ver que ou o Vasco quer estar lá em cima, e se ele está dando preferência ao Campeonato Brasileiro e não à Sul-Americana, por exemplo, é para tentar lutar lá em cima. Não é para tentar tirar o time lá de baixo só. Porque senão é muito pouco. É muito pouco para o time do Vasco. Eu entendo quando ele precisa de jogadores, como foi falado, os jogadores que tem, principalmente no ataque, não estão resolvendo para o Vasco. Não estão. Do meio para o ataque. Vamos falar assim, só temos o Rojas ali, que ainda está em meio de adaptação, o Andrés Gomes, que marcou o gol pelo Brasileiro agora, o primeiro gol, o David, o Brenner e o Claudio Spinelli, que não marcam todos os jogos. Então a gente não tem um jogador ali que diz, esse titular absoluto no meu ataque que vai marcar gols. Não tem. Não tem. Quando o Verratti parou de marcar gol, o Ryan começou, ganhou a titularidade do Verratti e marcou muitos gols e foi vendido. E hoje o Vasco não tem. Eu entendo que ele precisa de alguém. Mas, de certa forma, é o treinador que tem que resolver isso. E é o que a gente espera que ele resolva para o Vasco poder estar mais bem classificado. Porque terça-feira tem a Sul-Americana, eu acho que ele vai usar o time, se não for titular, é mesclado para titular, porque é em casa, e ele não pode jogar só o time reserva. Eu entendi que a mudança era longe, voltar para esse jogo contra o Remo, num jogo que acabou sendo muito pesado, o time do Vasco não ia aguentar, concordo plenamente. Mas em casa, para mim, ele tem que ir com o time titular. Eu fico por aqui e terça-feira tem jogo, a gente vai estar voltando com mais informações. Tá, galera? Um grande abraço e fiquem com Deus.